E nesta quarta-feira acompanhamos aqui na Câmara dos Deputados em Brasília o depoimento de Eduardo Tagliaferro, ele que é ex-assessor do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E este depoimento ocorre no âmbito do processo contra a deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália. Ele fez gravíssimas acusações contra o ministro Alexandre de Moraes de perseguição, monitoramento de redes sociais de forma exclusiva dos perfis da direita. Disse que nenhum perfil da esquerda era monitorado. Ele fez também um monitoramento, acompanhou esse monitoramento principalmente de Carla Zambelli, Alan dos Santos, Constantino, entre outros expoentes ligados à política da direita aqui no Brasil. O depoente também falou que tinha que apagar várias mensagens que eram trocadas nesses requerimentos, nessas reivindicações por parte da direção do ministro e de seus funcionários, mas disse que não apagou nada, inclusive entregou hoje aqui à comissão, à CCJ, vários prints que agora vão estar abertos para que outros deputados possam acompanhar. O deputado capitão Alberto Neto, do PL, elevou o tom do discurso, fez um discurso muito forte contra Alexandre de Moraes, dizendo que ainda vai ver o ministro do STF no banco dos réus e que ele também deve muitos esclarecimentos à Câmara e ao Senado da República. O deputado Zé Trovão chamou o ministro do Alexandre de Moraes de desonesto, vagabundo, o que foi retirado das notas taquigráficas e substituído pelo deputado Zé Trovão pela palavra desonesto. Ele também disse que um dia ainda verá o ministro do STF atrás das grades. Acompanhe alguns trechos dessa discussão. Posso dizer, e faço questão de dizer, que de fato existiu claramente uma perseguição, não só ela foi uma das principais personagens, era uma perseguição ativa, constante, praticamente que semanalmente, 2, 3, 4 vezes por semana, eu recebia pedidos para que monitorasse, para que olhasse, tanto dela, qualquer coisa que envolvesse Carla Zambelli em rede social, muitas vezes não eram nem coisas produzidas por ela, mas estavam no nome dela, acabava caindo no foco, e vinha para o departamento, para o gabinete, e reafirmo aqui que ela, de fato, juntamente com Alan dos Santos, com Constantino, com Figueiredo e outros, foram pessoas que foram muito perseguidas. Não recebi em momento algum pedidos de qualquer outro tipo de polo político, centro ou esquerda. Direita, em especial, acredito que até por parlamentar, Carla Zambelli era considerada por mim a número 1 a ser levantada. Presidente, primeiro, fica aqui, antes de iniciar as perguntas, fica aqui minha indignação do que está acontecendo no nosso país. O ministro da Suprema Corte, que na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era para estar defendendo a nossa democracia, usou a capa para fazer uma perseguição no nosso país, para influenciar no processo eleitoral, para perseguir deputados de direita, como a deputada Carla Zambelli, que está sendo ouvida hoje. Para mim está muito claro da injustiça que a deputada Carla Zambelli está sofrendo. E que está muito claro que o ministro Alexandre de Moraes precisa sentar no banco dos réus e explicar todas essas denúncias, todas essas provas mostradas pelo perito Tagliaferro. Eu queria fazer alguns questionamentos ao nosso perito Tagliaferro. Tagliaferro, o senhor foi pressionado ou incentivado por alguma pessoa a alterar o andamento de um processo para facilitar o cumprimento da perseguição política? Se sim, o senhor poderia explicar? Se o senhor tem conhecimento de outros casos em que um dos réus foi sentenciado, tendo como fundamentação apenas o depoimento de outro réu, um criminoso quanto mais, que possui credibilidade questionável, primeiro, queria te agradecer pela sua coragem de ter mostrado os absurdos que têm acontecido no nosso país, sobre o ataque à nossa democracia. Se, graças às suas denúncias, a máscara do ministro Alexandre de Moraes caiu, o xerife não passa de um ditador que precisa ser barrado urgentemente. O primeiro deputado me pergunta se eu fui pressionado em algum momento a fazer alguma coisa. Assim, pressionado, faça não dessa forma, mas pressionado com, olha, preciso disso para amanhã, preciso disso para ontem, faz, coloca mais, vai atrás. Sim, de fato, dentro do próprio gabinete, não só eu, como todos os servidores que ali estavam, eram pressionados com uma demanda gigantesca de trabalho e por um prazo curtíssimo.
Às vezes as coisas chegavam para que fossem resolvidas em minutos, em horas, 1, 2, 3 horas, o que dentro das análises era totalmente impossível até. Mas os pedidos eram para que fossem feitos para ontem. Esse era o tema. O ministro quer isso para ontem. Tá? Então a pressão, sim, de fato era bem grande. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala aqui dizendo à minha irmã Carla Zambelli, que está nos ouvindo nesse momento, que mesmo que eu tenha que esperar por anos, um dia eu verei ela de volta no Brasil livre e verei Alexandre de Moraes atrás das grades. O maior vagabundo que esse Brasil já viu se chama Alexandre de Moraes. E não sou eu que estou falando, são as provas contundentes do que ele fez em um processo ilegal. Vagabundo que trabalhou através da ilegalidade. Não pode ser chamado de juiz, tem que ser chamado de vagabundo. Deputado Zé Trovão, eu peço que Vossa Excelência... Pode tirar, eu já falei. Tenha cuidado com o decoro. decoro. Não creio que esses sejam termos adequados para que nós, numa Comissão de Constituição e Justiça, que está apurando um caso que envolve uma parlamentar, que se use esse tipo de adjetivação. Eu peço, inclusive, que... Tá bom, presidente, eu vou retirar a palavra vagabundo e vou chamar de desonesto. desonesto, então, para o senhor não ficar bravo comigo, pelo respeito que eu tenho ao senhor. Senhor Tagliaferro, eu quero primeiro lhe parabenizar pelo processo que o senhor ganhou ontem, de mais uma das armadas que fizeram contra a sua vida, por tudo que o senhor está representando ao Brasil. Lhe parabenizar mais uma vez por toda a sua coragem, por ser um homem destemido e por estar servindo, não a propósitos de direita ou de esquerda, por estar servindo a um propósito chamado liberdade judicial. Nós precisamos que a jurisprudência nacional retorne ao caminho natural daquilo que é sagrado. Se respeite os devidos processos legais. Quero lhe fazer duas perguntas. E a terceira quero lhe fazer para a nossa deputada, minha irmã Carla Zambelli. Em suas divulgações, o senhor sugere que as decisões do STF sobre a deputada foram influenciadas por razões políticas. A pergunta: o senhor pode detalhar quais seriam essas razões? Segunda pergunta: quais elementos em sua comunicação indicam que a narrativa contra Carla Zambelli foi construída com base em interesses que não são estritamente judiciais? Considerando que a defesa da deputada Carla Zambelli alega que ela foi vítima de uma série de medidas judiciais, incluindo censura prévia de suas redes sociais, o bloqueio de contas judiciais e de seu marido também, e a determinação de perda de seu mandato em dissonância com o artigo 55 da Constituição Federal, o senhor considera que a narrativa e as mensagens que divulgou corroboram a tese de que essas ações foram parte de um mesmo plano de perseguição política? Quando nós temos uma denúncia de uma possível ou provável interferência dentro de um julgamento que tem que ser estritamente judicial e não político, nós precisaríamos que tudo que o senhor expôs até agora estivesse em um processo de reavaliação de todo o processo que foi construído até este momento. Não só contra a deputada Carla Zambelli, mas contra, inclusive, todos os condenados do 8 de janeiro. E aí a pergunta para o senhor é clara. Tudo que o senhor denunciou está sendo ignorado pelo Ministério Público, pela PGR, pela própria Suprema Corte Brasileira? A pergunta do deputado Zé Trovão, que também foi um alvo da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, detalhar quais as razões da perseguição. Olha, eu não consigo detalhar quais foram as intenções dessa perseguição. Pelo que eu percebo, uma análise minha, eram parlamentares, eram jornalistas que tinham grande repercussão. Que tudo que eles falavam repercutia na mídia, repercutia nas pessoas que o seguiam, ou seja, tinham grande influência sobre o povo. Então, diante disso, ele fazia o quê? Ele censurava. Para que essas pessoas, as vozes dessas pessoas não chegassem ao povo. Se era fake news ou não era fake news, não chegava ao povo. Podia ter fake news, podia. Mas e as mensagens verdadeiras? E as coisas reais? Por que era censurado todo um perfil e não só o que ele classificava como fake news? Porque essas pessoas eram ameaças. Se as mensagens corroboram com as perseguições, sim, corroboram. É claro, as mensagens são claras. Se pegar todo o meu WhatsApp, conversas minhas com servidores do TSE, conversa minha com juízes, 2 juízes, instrutores, conversa minha em grupo, pegar os grupos que tem os famosos checadores, PALVER, o FRJ, o FMG, GV, entendeu? Vai se ver que ali é um antro, é um volume gigantesco só de cunho de perseguição à direita. Não tem nada de direita. Eu desafio aqui o Tribunal Superior Eleitoral a apresentar algum material de esquerda.
alguém de esquerda que foi perseguido. Não tem. Então todas as mensagens sim corroboram com uma perseguição. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiramente cumprimentar a testemunha Eduardo Tagliaferro, cumprimentar também a deputada Carla Zambelli. E eu lamento tudo isso porque a deputada Carla Zambelli foi nossa colega aqui, ainda com quase 1 milhão de votos, deputada federal, e eu fico impressionado porque leva o radicalismo, né? Porque por conta disso, ela acabou sendo processada, acabou sendo condenada, mais do que isso, presa em outro país e ainda está prestes a perder o mandato. Em relação ao senhor Eduardo Tagliaferro, pelo quanto sei, ele trabalhou, enfim, prestou seus serviços no TRF3, no TSE em 2022, enfim, cumpriu a sua parte lá. E os questionamentos que eu quero deixar para ele, primeiro, ele fez parte daquilo que se passou a chamar aqui no Brasil vaza-toga. Ou seja, ele fez parte dessa vaza-toga. O que ele revelou do vaza-toga? O que ele deu conhecimento público do que se chamou vaza-toga? Ou seja, as informações que tinham dentro da justiça e que foram levadas a público pelo senhor Eduardo Tagliaferro. Mas ele se sente perseguido. Quem o persegue? É importante saber disso. Ele foi para a Itália. Na Itália também está a deputada Carla Zambelli. Se encontrou com a Carla Zambelli na Itália, enfim, tiveram conversas sobre as questões que envolvem aqui o Brasil. O senhor tem ameaçado divulgar dados e informações, enfim, sobre a questão da justiça eleitoral, da justiça como um todo no país. E a pergunta que não quer calar, por que já não fez? Se tem o que divulgar, o que apontar, o que denunciar, então que o faça. Nós temos o Ministério Público, ou até mesmo a imprensa. O que não pode é fazendo ameaça, dizendo o que tem e não mostra o que tem, e aí nós ficamos nessa redoma. Nós precisamos desse esclarecimento. Quem me persegue, deputado, claramente, visivelmente, quem me persegue é o ministro Alexandre de Moraes, visto que, a partir do momento que eu resolvi denunciar, que eu resolvi tornar público, porque não existe sigilo de crime, não existe sigilo de crime. Então, impor sigilo profissional em conversas que têm cunho criminoso, isso não existe, isso é crime. Eu estaria corroborando, eu estaria participando de um crime e eu não aceito isso. Então, quem me persegue é propriamente o ministro Alexandre de Moraes, visto que um processo com menos de um ano tem mais de 170 movimentações, chegando ao ponto de ter uma movimentação a cada 2 dias no máximo, é uma celeridade impressionante. Mostra claramente a sede de calar uma pessoa que está falando a verdade. E eu não vou me calar em momento algum. Não tenho dúvida disso. A sua pergunta de número 2, se eu me encontrei com o Carla Zambelli aqui na Itália. Infelizmente, eu não tive esse prazer de me encontrar com a deputada Carla Zambelli, porque eu sei que nós ficamos com uma manchinha lá no passado, mas isso já foi resolvido. A gente não pode levar questões pessoais, que hoje não tem mais nenhuma, acima da verdade, acima da justiça e da honestidade. Infelizmente, eu não tive esse prazer de encontrá-la, mas se a mim for permitido visitá-la na penitenciária, eu vou com muito prazer, com muito amor. A terceira pergunta é a pior de todas. Por que eu não divulguei tudo antes? Para o Ministério Público e para a imprensa. Eu já te falei isso diversas vezes. Eu fui muito claro na minha resposta, que eu tento divulgar para a imprensa tradicional há mais de um ano. Essa imprensa suja, sequer me ouviu, sequer me deu abertura. Essa empresa suja, no momento que ela me difamou lá atrás, dizendo que eu tinha atirado, tacado fogo nas minhas filhas, que eu tinha feito uma violência doméstica, ela divulgou, ela espalhou direto. E ficou. E até hoje, quando se faz qualquer matéria sobre mim, eles lá no final da matéria falam que foi exonerado, que atirou na mulher, que atacou fogo nas crianças. Um absurdo isso. Mas ontem, com a minha com comprovação do meu absolvimento, a minha inocência, porque ali não tinha nada que me incriminasse, não houve disparo, eu não tinha pólvora nas mãos, a vítima disse que não aconteceu nada, fui absolvido por unanimidade.Essa imprensa suja, absurda, sequer fez qualquer tipo de divulgação. Ela está calada, ela está corroborando com a desgraça do Brasil. Então essa sua pergunta é muito bem colocada. E por que eu não denunciei em qualquer polícia judiciária ou na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público? Óbvio, eu vou denunciar para quem está colaborando com o crime por uma polícia federal que hoje está nas mãos de Alexandre de Moraes, de Andrei Rodrigues, que foi segurança de Lula e de Dilma, e que eu, particularmente, participei de grupo contra a minha vontade, onde eu estava junto com policiais federais para monitorar os locais que o presidente Lula ia, para saber se ele tinha manifestações nas redes para poder preservar ele. Você acha que eu vou confiar numa polícia dessa? Uma polícia que está me perseguindo? Você acha que eu vou confiar numa Procuradoria-Geral da República que está junto nesse todo esse processo? Absurdo, né? Não tenho para quem eu fazer esse tipo de denúncia, né? É denunciar pro próprio ladrão, né? Pedir pro ladrão julgar o seu próprio crime. Não tenho como. Infelizmente, eu não tenho como.